Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que está sempre nos ajudando, aquele que não tosqueneja, o nosso guarda, aquele que não dormita em vão vigia, se não for o Senhor que está sempre através do seu Espírito nos mantendo vigilantes, assim como orai em espírito, porque o espírito está pronto e preparado e nos ensina a orar em conformidade com o espírito. E ainda que algo não se expresse por meio de palavra, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim a palavra diz. Por isso, tudo que fores fazer, faça em conformidade com o Espírito que está em concordância com a palavra, pois a verdade, Jesus sendo a verdade, não pode negar a si mesmo. Assim como ele ensina, ele pega as coisas loucas para confundir os que dizem que são sábios, ele pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir os que se julgam fortes. Ele pega os que não eram, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, assim como os que servem o rachã, o maldoso. Assim a palavra diz o Senhor, que antes da ceifa final faria a separação do joio do trigo. O joio, a semente má, quando o homem estava dormindo, semeou, e os anjos que diziam, quer que arranquemos o joio, assim o Senhor disse, é necessário que o trigo amadureça, porque se arrancar o joio agora, o trigo vem junto. Mas quando o trigo amadurecesse, então diferenciaria do joio que permanece verde, e o Senhor é aquele que faz a separação. Porque o trigo sempre tem a marca da promessa, é aquele que ele mesmo junta em seu celeiro. Mas a palavra diz que o joio é amarrado em feixes, aonde os dias lhe são abreviados. E a palavra diz que ainda depois de secar, a sua palha é lançada no fogo, por não vencer o último inimigo, falamos a morte da alma. Lá haverá choro e ranger de dentes, e a palha seca não se queima, não é consumida pelo fogo. Lembrai-vos da sarça ardente, do qual Moisés relatou do espinheiro, que o fogo não consumia. Mas para aqueles que perseveram, haverá júbilo daqueles que nada nos separa do amor de Cristo. Por isso, a palavra diz que as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória futura que há de se vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O construtor que tem mais honra do que a própria casa. Digno é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, daqueles que nele depositam a confiança. E estávamos sobre a sua ira, que durou um momento, e agora reina a sua infinita bondade e misericórdia. Mas ao mundo, aqueles que não se arrependem, os sem fé, aonde a única forma de estar sobre a fé viva é aqueles que estão sendo aperfeiçoados pelo seu Espírito, através das boas obras que se aperfeiçoa a fé, e ambas caminham lado a lado.
Os que não têm o seu espírito e não estão como aperfeiçoados, a sua fé é morta e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, para aqueles que nele depositam a confiança, a palavra diz que nenhum de vós se perderá. E haverá júbilo nas regiões celestiais, assim como aquilo que havemos de herdar, lembrando sempre que aqui, todavia, exultamos na salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja vacas e as malhadas nos currais, todavia exaltamos na salvação o nome escrito no livro da vida, a alegria do Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.